Dizem que os gritos podiam ser ouvidos por quilômetros. Verão de 1462. Você é um soldado otomano no exército mais poderoso da Terra. Você conquistou Constantinopla. Você derrubou impérios. Está marchando para um pequeno principado chamado Valáquia para esmagar um príncipe rebelde. Deveria levar semanas, talvez dias. Então você sente o cheiro, morte, decomposição e algo mais que você não consegue identificar. Sua coluna desacelera, os batedores pararam, e quando você vira a colina perto da capital, você vê uma floresta. Mas as árvores não são árvores, são seres humanos, 20.000 deles, seus irmãos, seus companheiros, erguidos no ar em estacas de madeira, organizados em fileiras geométricas perfeitas, até onde a vista alcança. Alguns estão mortos há semanas, seus corpos inchados e negros. Outros ainda se movem, ainda respiram, ainda gritam. Seu sultão, o homem que conquistou o Império Bizantino, olha uma vez e vira todo o exército para trás. Que tipo de mente cria algo assim? E aqui está a parte que deveria te assustar. Isso não foi loucura. Foi estratégia, fria, calculada e horrivelmente eficaz. A história que você pensa que conhece sobre Vlad, o Empalador, é uma mentira. Não porque não aconteceu, mas porque a verdade é muito pior. Este é o relato completo de como um homem transformou o sofrimento humano em arma tão eficazmente que mudou o curso de impérios. E no final, você entenderá que o verdadeiro horror não foi o que ele fez aos corpos, mas o que fez às mentes. Comecemos com uma pergunta que ninguém faz. O que quebra um ser humano tão completamente a ponto de se tornar capaz disso? O ano é 1442. Vlad tem 11 anos. Seu pai, Vlad II Dracul, Vlad o Dragão, acabou de fazer um pacto com o diabo, não metafórico, um real, com nome e tudo, o sultão Murad II do Império Otomano. O acordo é simples. Vlad II mantém o trono da Valáquia. Em troca, entrega seus 2 filhos mais novos como reféns, garantia viva de sua lealdade. Então o jovem Vlad e seu irmão Radu são arrancados de casa e levados ao coração do Império Otomano, não como prisioneiros em masmorras, mas como hóspedes nos palácios de Edirne e depois Adrianópolis. Recebem roupas finas, educação, treinamento militar. Aprendem turco, árabe, filosofia e o Alcorão. Na superfície parece privilégio, mas aqui está o que os livros ignoram. Isso não era educação, era guerra psicológica. Vlad passou seus anos formativos, dos 11 aos 17, vendo seus captores aperfeiçoarem a arte de construir um império. Ele viu como os otomanos usavam o medo como ferramenta de governo. Ele presenciou execuções públicas projetadas não só para punir, mas para traumatizar populações inteiras. Ele aprendeu que o terror, quando aplicado com precisão cirúrgica, era mais eficaz que qualquer exército. E aprendeu outra coisa. Ele era totalmente impotente. Enquanto seu irmão Radu se adaptava, formando até amizade com o filho do sultão, Mehmed, Vlad se recusava a se dobrar. Segundo registros otomanos, ele foi frequentemente punido por sua rebeldia. Alguns relatos sugerem que foi espancado, talvez torturado. Os detalhes se perderam, mas uma coisa é certa: algo quebrou dentro dele, ou talvez algo se solidificou. Ele desenvolveu o que hoje chamaríamos de complexo de perseguição, combinado com uma necessidade obsessiva de controle. Mas ele canalizou isso. Cada punição que sofreu, ele estudou. Cada técnica de tortura que viu, ele memorizou. Estava montando um arsenal mental, peça por peça. Dizem que os gritos podiam ser ouvidos por quilômetros. Verão de 1462. Você é um soldado do maior e mais poderoso exército do mundo, o otomano. Você já destruiu cidades, conquistou Constantinopla e derrubou impérios inteiros. Agora marcha para um pequeno território chamado Valáquia, para acabar rapidamente com um príncipe rebelde. Deveria ser fácil, talvez dias de campanha, mas então surge um cheiro impossível de ignorar. Morte, podridão e algo ainda pior. A tropa diminui o ritmo. Os batedores pararam. Ao contornar uma colina perto da capital, você vê algo que seu cérebro tenta recusar. Uma floresta, mas não de árvores, de pessoas, 20.000 delas, companheiros seus, soldados como você, levantados em estacas, organizados em linhas perfeitas até onde a vista alcança. Alguns estão ali há semanas,
inchados e escurecidos. Outros ainda respiram, se movem, gemem. Seu sultão, o mesmo que destruiu o Império Bizantino, olha por alguns segundos e ordena a retirada imediata. E a pergunta surge: que tipo de mente cria algo assim? E o pior é que não era loucura, era estratégia. Fria, precisa e extremamente eficaz. A história que você acha que conhece sobre Vlad, o Empalador, está incompleta, não porque os fatos sejam exagerados, mas porque a verdade é ainda mais horrível. O que você vai ler é como um único homem transformou o sofrimento humano em arma, a ponto de alterar o destino de impérios. E o verdadeiro terror não está no que ele fez com corpos, mas no que fez com a mente das pessoas. Para entender isso, precisamos voltar ao início. Ano 1442. Vlad tem 11 anos. Seu pai, Vlad II Dracul, acaba de fazer um acordo direto com o sultão Murad II para manter seu trono. Entrega seus 2 filhos mais novos como reféns. Vlad e seu irmão Radu são levados à capital otomana, não como prisioneiros comuns, mas como hóspedes, roupas nobres, educação, treino militar. Aprendem idiomas, religião e filosofia. Porém, aquilo não era educação. Era manipulação psicológica. Vlad cresceu observando como o Império Otomano usava terror para governar. Ele viu execuções públicas feitas para traumatizar cidades inteiras. Ele aprendeu que medo, quando aplicado com precisão, vale mais que um exército. E também aprendeu que não tinha poder algum. Enquanto Radu se adaptou e fez amizades, Vlad resistiu e foi punido muitas vezes. Algo dentro dele rachou ou se endureceu. Ele desenvolveu uma sensação constante de perseguição, misturada com necessidade extrema de controle. E cada punição virou estudo, cada tortura virou conhecimento. Ele estava montando pouco a pouco um arsenal mental. Em 1448, depois de 6 anos de cativeiro, Vlad finalmente voltou à Valáquia. Tinha 17 anos. 2 meses depois, seu pai foi assassinado por boiardos rivais, a nobreza que costumava jogar dos 2 lados entre otomanos e húngaros. Seu irmão mais velho, Mircea, foi enterrado vivo. Vlad estava sozinho, cercado de inimigos e sem apoio. E aqui começa a parte mais reveladora. Ele não queria apenas vingança. Ele queria reconstruir o mundo à imagem do trauma que havia vivido. Ele pegaria tudo o que os otomanos lhe ensinaram sobre terror e refinaria até criar algo que nem eles imaginavam. Mas antes precisava esperar. Por mais 6 anos, Vlad viveu no exílio, planejando, estudando táticas militares e manobras políticas. Em 1456, com apoio húngaro, ele finalmente conquistou o trono da Valáquia. O monstro estava prestes a nascer. A festa de coroação de Vlad em 1456 deveria ser um momento de celebração, mas se tornou o molde de tudo que viria depois. Ele convidou as famílias boiardas, os mesmos nobres que tinham assassinado seu pai e enterrado seu irmão vivo. Centenas deles chegaram, vestidos com suas melhores roupas, acreditando que estavam ali para jurar lealdade ao novo príncipe. O salão estava decorado, o vinho corria. Então, no meio do banquete, Vlad se levantou e fez uma pergunta simples: quantos príncipes da Valáquia vocês já viram passar? Os boiardos mais velhos responderam: 7, 10. Alguns afirmaram lembrar de mais de uma dúzia. Eles estavam se gabando da própria habilidade em sobreviver e manipular governantes. Vlad sorriu e deu a ordem. Todos foram presos imediatamente. Mas aqui aparece seu lado calculista. Ele não executou todos. Ainda não. Separou-os por idade e saúde. Os mais velhos, os arquitetos da morte de sua família, foram empalados na hora, fora das muralhas do palácio. Não rapidamente, as estacas eram posicionadas para evitar órgãos vitais, para que agonizassem por horas ou dias. Seus gritos serviram como trilha sonora do que viria a seguir. Os mais jovens e fortes e suas famílias foram levados à força, a pé, por 80 quilômetros até as ruínas do castelo de Poenari. Lá receberam uma escolha que não era escolha: reconstruir o castelo com as próprias mãos ou morrer. Por meses trabalharam até sangrar, até suas roupas nobres apodrecerem, até desmaiarem de exaustão. A maioria morreu durante a construção. Os sobreviventes nunca mais foram os mesmos. Vlad apagou a velha nobreza e a substituiu por outra, que devia tudo a ele,
e vivia aterrorizada. Isso não era só vingança, era engenharia política. Vlad desmontou peça por peça a estrutura de poder que tornara a Valáquia fraca, e isso revelou sua psicologia. Ele não queria só obediência, queria quebrar as pessoas até que obedecer fosse a única opção. Mas por enquanto, isso era política interna. O que ele fez depois sacudiria 2 impérios. Em 1448, após 6 anos como refém, Vlad voltou à Valáquia com 17 anos. Pouco depois, seu pai foi assassinado pelos boiardos, a elite que sempre mudava de lado conforme a conveniência. Seu irmão Mircea foi enterrado vivo. Vlad ficou totalmente sozinho, cercado por inimigos e sem aliados. E é aqui que entendemos seu verdadeiro objetivo. Ele não queria apenas vingança. Ele queria recriar o mundo de acordo com tudo o que sofreu. Pegou cada lição cruel que aprendeu no Império Otomano e decidiu aperfeiçoá-la até ultrapassar seus antigos captores. Mas para isso, precisava esperar. Passou 6 anos no exílio preparando-se, estudando táticas militares e políticas. Em 1456, com ajuda húngara, assumiu finalmente o trono da Valáquia. Era o nascimento do monstro histórico que conhecemos. A festa de coroação deveria ser alegre, mas transformou-se no início de sua nova ordem. Vlad convidou os boiardos, justamente aqueles que tinham traído seu pai e matado seu irmão. Centenas foram ao banquete, acreditando que celebrariam a união com o novo príncipe. O salão estava luxuoso, o vinho abundante. Então Vlad se levanta e pergunta: quantos governantes já sobreviveram? Alguns responderam 7 e 10. Outros afirmaram ter vivido sob uma dúzia deles. Eles estavam se gabando da própria habilidade em sobreviver a qualquer governante. Vlad sorriu e mandou prender todos, mas não matou todo mundo de imediato. Sua mente era estratégica demais. Separou os boiardos por idade e força. Os mais velhos, culpados diretos por sua tragédia familiar, foram empalados na mesma hora. Lento, cruel, de propósito, estacas colocadas para prolongar a agonia por muitas horas ou dias. Seus gritos marcaram o início do reinado. Já os mais jovens foram forçados a caminhar 80 quilômetros até o castelo de Poenari. Lá, receberam a escolha: reconstruir o castelo com as próprias mãos ou morrer. Trabalharam até sangrar, até que suas roupas se desfizessem, até cair exaustos. Muitos morreram. Os que sobreviveram foram destruídos física e emocionalmente. Assim, Vlad eliminou a velha nobreza e criou uma nova, completamente dependente e apavorada. Isso não era apenas vingança, era uma estratégia para quebrar o sistema que havia enfraquecido o país. Mas tudo isso era só o começo. O que ele faria em seguida abalaria impérios inteiros. Em 1459, o sultão Mehmed II, sim, o mesmo Mehmed que foi companheiro de infância de Vlad, enviou emissários à Valáquia exigindo o tributo anual acordado pelo pai de Vlad. A exigência veio com uma humilhação adicional. Vlad deveria ir pessoalmente a Constantinopla para renovar seu juramento de vassalagem. Os emissários chegaram esperando conversas diplomáticas, talvez negociação. O que receberam foi um aviso do inferno. Quando entraram na corte e se recusaram a tirar seus turbantes, um costume religioso otomano, Vlad pediu que explicassem a tradição. Eles explicaram, provavelmente aliviados por ele parecer respeitoso. Vlad então disse algo que deve ter congelado o sangue deles: eu respeito um homem que honra sua fé. Permitirei que vocês a honrem para sempre. Ordenou que seus guardas pregassem os turbantes diretamente nos crânios deles. Ele não os matou. Transformou-os em mensagens vivas. Eles voltaram para Constantinopla mutilados, delirando de dor. Mehmed, ao vê-los, entendeu imediatamente. Esse não era o amigo de infância. Era algo novo. A guerra era inevitável. Mas antes dela, Vlad tinha mais recados a enviar. A maioria das pessoas não entende como funcionava o empalamento. Não era apenas execução. Era engenharia. A imagem comum, uma estaca atravessando o torso, mataria rápido demais. Vlad usava um método mais calculado. O condenado era deitado de bruços. A estaca, arredondada e untada, era inserida pelo reto, cuidadosamente inclinada para evitar órgãos vitais. Depois ele era erguido, e a própria gravidade fazia o resto, empurrando lentamente a estaca pelo corpo,
às vezes por dias. A estaca podia emergir pelo ombro ou peito, enquanto a vítima ainda estava viva. Por quê? Porque Vlad entendia algo que hoje os especialistas em guerra psicológica confirmam. Ver sofrimento prolongado traumatiza mais do que ver morte rápida. Mas não era só o ato. Era o cenário. Vlad colocava estacas em praças, estradas, portas de cidades, em qualquer lugar visível. Ele organizava padrões geométricos, círculos, estrelas, fileiras por altura e status. Nobres em estacas mais altas, plebeus mais baixos. Era a mensagem visual do seu mundo. Todos têm seu lugar, e esse lugar é dor. Um panfleto alemão de 1462, propaganda mais baseado em testemunhos, descreve Vlad jantando entre empalados, com uma mesa montada no meio do campo. Talvez exagero, talvez não, mas a mensagem era clara. Sou tão poderoso que até o horror me serve. Esses relatos se espalharam por toda a Europa e moldaram sua reputação. Mas a pergunta real era: isso funcionava? Era eficiente como estratégia militar? A resposta veio no verão de 1462 e provaria que a estratégia dele era devastadora. Em 1459, o sultão Mehmed II, o mesmo que cresceu com Vlad, enviou emissários exigindo o pagamento anual da Valáquia e que Vlad fosse pessoalmente jurar obediência em Constantinopla. Os emissários pensavam que haveria conversas normais, talvez negociações. Em vez disso, encontraram o terror em sua forma pura. Quando recusaram tirar os turbantes por respeito religioso, Vlad pediu que explicassem o costume. Eles explicaram, achando que ele compreendia. Mas então ele disse: eu respeito homens que seguem sua fé. Vou garantir que vocês a sigam para sempre. Ordenou que seus guardas pregassem os turbantes diretamente nos crânios deles. Ele não matou os homens. Os enviou de volta como mensagens vivas, mutiladas e enlouquecidas pela dor. Quando Mehmed viu aquilo, entendeu que Vlad não era mais o menino que ele conheceu. Agora era um inimigo imprevisível. A guerra era apenas questão de tempo. Antes dela, porém, Vlad queria que todos soubessem exatamente com quem estavam lidando. O empalamento, ao contrário do que muitos imaginam, não era apenas matar, era criar sofrimento extremo e prolongado. Uma estaca atravessando o corpo mata rápido, e isso não interessava a Vlad. Ele planejava tudo. Fazia a estaca entrar pelo reto cuidadosamente, evitando órgãos vitais para que a vítima permanecesse viva por longas horas ou dias. A gravidade fazia o corpo descer lentamente pela estaca. Muitas vezes a ponta emergia no peito ou no ombro, e a pessoa ainda estava consciente. Vlad entendia que ver alguém sofrer lentamente traumatiza muito mais do que ver alguém morrer rápido. Mas o que tornava sua estratégia ainda mais forte era o espetáculo. Ele montava campos inteiros de estacas em estradas, praças e entradas de cidades, sempre em padrões geométricos. Fazia hierarquias visuais, plebeus em estacas baixas, nobres em estacas altas. Cada arranjo dizia: eu mando em tudo, até no modo como você morre. Panfletos alemães da época relatam Vlad jantando entre as vítimas, com uma mesa montada no meio do campo. Talvez exagero, talvez não, mas a ideia por trás disso era aterrorizante. Nada o chocava. O horror fazia parte de seu ritual de poder. Essas histórias se espalharam pela Europa, criando sua fama. A questão era: isso realmente funcionava como estratégia militar? O verão de 1462 provaria que sim, e que funcionava de forma assustadoramente eficaz. No verão de 1462, o sultão Mehmed II finalmente perdeu a paciência. Vlad não apenas se recusara a pagar o tributo, como também lançara incursões profundas em território otomano. Em uma delas, segundo carta escrita pelo próprio Vlad ao rei húngaro, ele matou mais de 23 mil pessoas. Mehmed, o conquistador de Constantinopla, reuniu então um exército estimado entre 60 e 90 mil homens, mais do que toda a população masculina da Valáquia. Isso não era uma invasão, era uma missão de extermínio. Vlad tinha talvez 20 a 30 mil soldados, muitos camponeses sem treinamento. Uma batalha convencional seria suicídio. Então ele fez o que planejava desde a juventude. Recusou-se a lutar da forma tradicional. Conforme o exército otomano avançava,
encontrava nada. Vilas vazias, poços envenenados, plantações queimadas. Vlad havia mandado seu próprio povo abandonar suas casas e se esconder nas montanhas, levando tudo com eles. As linhas de suprimento otomanas se estendiam cada vez mais. Então começaram os ataques noturnos. Pequenos grupos de 50 a 100 homens atacavam acampamentos otomanos durante a madrugada, matando sentinelas, incendiando tendas e sumindo antes que houvesse reação organizada. Eles destruíam suprimentos, munições e animais de carga. O objetivo não era derrotar o exército, era destruir sua mente, seu sono, sua moral. Mas a obra-prima veio na noite de 17 de junho de 1462. Vlad descobriu, por soldados capturados, que o sultão estava acampado perto de Târgoviste com sua guarda pessoal, os janízaros. Era a chance de matar o líder do maior império do mundo. Vlad comandou pessoalmente um ataque de cerca de 10.000 homens. Entraram no acampamento otomano de madrugada, vestidos com uniformes otomanos capturados, falando turco o suficiente para confundir os guardas. Incendiaram tendas, libertaram cavalos, avançaram direto para o pavilhão do sultão. Há relatos de que Vlad e Mehmed estavam a poucos metros um do outro, separados por caos e fogo, mas os janízaros formaram um círculo protetor e impediram o avanço. Após horas de luta corpo a corpo, Vlad ordenou a retirada. As baixas otomanas foram relativamente pequenas, talvez 2.000 mortos, mas o impacto psicológico foi gigantesco. O sultão quase morreu em seu próprio acampamento, cercado por seu exército. Seus comandantes estavam abalados, e os soldados, exaustos. Ainda havia semanas de marcha até Constantinopla, sem comida, sem sono e com medo constante de ataques invisíveis. E então veio o golpe final, o Campo dos Empalados. Conforme o exército se aproximava da capital valaquiana, o cheiro foi sentido primeiro, depois, a visão. Milhares de corpos erguidos em estacas por quase 3 quilômetros de extensão. Alguns mortos havia semanas, outros ainda vivos. O cronista bizantino Laonikos Chalkokondailis escreveu que os gemidos dos moribundos ecoavam por todo o vale. Soldados veteranos acostumados à guerra começaram a vomitar, desmaiar ou desertar. No centro da formação estava Hamza Pakşa, importante comandante otomano, empalado na estaca mais alta, vestido com restos de seu uniforme. Um recado direto a Mehmed: seus melhores homens morrem assim. Imagine o que farei com você. Mehmed parou seu cavalo e ficou em silêncio por minutos. Chalkokondailis cita a frase atribuída ao sultão: não é possível tomar o país de um homem capaz de feitos tão grandes. Era a admissão de que Vlad havia criado algo além da lógica militar. Em questão de dias, Mehmed ordenou a retirada geral. O maior exército do mundo voltou para casa não por derrota militar, mas por derrota psicológica. Vlad, com um país minúsculo e exército inferior, havia vencido. No verão de 1462, o sultão Mehmed II finalmente decidiu destruir Vlad. Ele não só recusou o tributo, como atacou cidades otomanas e matou, segundo ele próprio, mais de 23.000 pessoas. O sultão reuniu então um exército gigantesco, entre 60 e 90.000 soldados, número muito maior do que toda a força militar que a Valáquia poderia reunir. Era um exército criado para exterminar, não apenas para conquistar. Vlad tinha no máximo 30.000 homens, muitos deles camponeses mal treinados. Ele sabia que jamais poderia vencer em batalha direta. Então usou a única arma que dominava melhor do que qualquer general: guerra psicológica. Conforme os otomanos avançavam, encontravam um deserto, vilas vazias, plantações queimadas, poços envenenados. Ele havia ordenado que o próprio povo abandonasse tudo para que o inimigo não encontrasse recursos. Isso esticou as linhas de suprimento otomanas até quase quebrar. E então vieram os ataques noturnos. Grupos pequenos atacavam silenciosamente, matavam guardas, incendiavam tendas, destruíam suprimentos e desapareciam. Não queriam vencer batalhas, queriam destruir a mente do inimigo. Mas o ápice veio na noite de 17 de junho. Vlad soube que o sultão estava acampado perto de Târgoviste, com sua guarda de elite. Era a chance perfeita. Ele reuniu cerca de 10.000 homens, vestiu-os com uniformes otomanos capturados e invadiu o acampamento,
falando turco o bastante para confundir os soldados. Criaram caos total, fogo, cavalos em disparada, soldados apavorados. Eles chegaram muito perto do pavilhão do sultão. Há relatos de que Vlad e Mehmed chegaram a se ver, separados apenas pelo tumulto. Mas os janízaros fizeram um círculo defensivo e impediram o avanço. Depois de horas lutando, Vlad recuou. As perdas otomanas não foram enormes, mas o impacto psicológico foi gigantesco. O sultão quase morrera em seu próprio acampamento. Soldados começaram a temer a noite, temer o silêncio, temer sombras. E então veio o pior. Ao se aproximarem da capital, o cheiro foi sentido antes da visão. O campo dos empalados, milhares de corpos em estacas por quilômetros, alguns tão antigos que estavam negros, outros ainda vivos, gemendo. Era tão chocante que soldados experientes começaram a vomitar, fugir, entrar em pânico. No centro estava Hamza Pasha, importante comandante otomano, empalado na estaca mais alta como recado pessoal. Mehmed ficou parado, em silêncio, olhando para aquilo, e entendeu que Vlad lutava de uma forma que ele, mesmo conquistando Constantinopla, jamais tinha visto. Dias depois, ordenou a retirada. A maior força militar do mundo recuou, não porque perdeu batalhas, mas porque perdeu a vontade de continuar. Vlad, com um exército minúsculo, havia vencido usando apenas o medo. Mas a história não termina ali, porque o que vem depois revela a tragédia final. O terror, por mais eficaz que seja no curto prazo, sempre devora quem o usa. Você pensaria que depois de repelir o Império Otomano, Vlad seria celebrado como herói cristão. Em parte foi. O rei húngaro e o papa elogiaram sua defesa da cristandade. Mas havia algo que eles não entendiam. Vlad não conseguia desligar aquilo. Os métodos que usou contra os otomanos passaram a ser usados contra todo mundo. No fim de 1462, ele estava empalando comerciantes por aumentarem preços, boiardos por rumores de deslealdade, aldeias inteiras por pequenas infrações. A ferramenta criada para derrotar um inimigo maior tornou-se sua resposta para tudo. Sua posição política desmoronou. Seu irmão Radu, apoiado pelo ouro e pelos soldados otomanos, se apresentou como a alternativa sensata. O apoio húngaro evaporou conforme Vlad se tornava imprevisível. Em novembro de 1462, meses após seu maior triunfo, Vlad fugiu para o território húngaro, e então veio a ironia cruel. Ele foi preso pelo próprio aliado, o rei Matias Corvinus, sob acusações que são obscuras até hoje. Alguns dizem que Matias forjou cartas para incriminá-lo. Outros dizem que Vlad se tornou tão perigoso que até seus aliados cristãos queriam se livrar dele. Passou 12 anos em cativeiro húngaro, não como prisioneiro torturado, mas em prisão domiciliar confortável. Casou-se com uma nobre húngara e teve filhos. Em 1476, quando a Valáquia mergulhou no caos novamente, Estevão, o Grande, príncipe da Moldávia, ajudou a restaurá-lo ao trono, com apoio militar húngaro e moldavo. Vlad reinou por talvez 2 meses. No fim de 1476 ou começo de 1477, ele foi morto em batalha contra forças otomanas perto de Bucareste. As circunstâncias são incertas. Alguns dizem que seus próprios homens o mataram por engano, outros que houve traição. O certo é o que veio depois. Decapitado, sua cabeça foi enviada conservada em mel a Mehmed II em Constantinopla, como prova de sua morte. Seu corpo teria sido enterrado no mosteiro de Snagov, numa ilha. Em escavações dos anos 1930, encontraram uma tumba vazia. Até hoje ninguém sabe onde Vlad está enterrado. Então, o que fazer com essa história? Na Romênia, Vlad é visto como herói nacional, um líder brutal, mas que enfrentou o impossível e manteve o país independente. Existe estátua, merchandising, tudo. Para o resto do mundo, especialmente depois do livro de Bram Stoker que transformou seu nome em Drácula, Vlad virou sinônimo de vampirismo. Isso, de certa forma, nos conforta. É mais fácil pensar nele como um monstro sobrenatural do que aceitar a verdade. Tudo o que ele fez foi humano, terrivelmente humano. Ele não nasceu um monstro. Foi moldado por um sistema que ensinava que poder vem do terror, que sobrevivência exige crueldade absoluta, que empatia é fraqueza. Ele apenas levou essas lições ao extremo lógico. O campo dos empalados não foi loucura,
foi psicologia aplicada. Os ataques noturnos não foram violência aleatória, foram estratégia. Cada empalamento, cada mutilação, cada demonstração pública tinha um propósito. E aqui está o que deveria tirar nosso sono. Funcionou. Contra todas as probabilidades, usando apenas terror, Vlad derrotou um império. Ele provou que medo, quando usado como arma, podia conseguir o que exércitos não conseguiam. A questão não é se Vlad era mau. Isso é óbvio. A questão é, o que diz sobre a natureza humana o fato de que sua estratégia funcionou tão bem e que outros horrores calculados estão escondidos na história, esperando para nos ensinar coisas que não queremos aprender? Se você quer continuar descobrindo as verdades desconfortáveis que os livros tentam esconder, siga em frente, porque os capítulos mais sombrios da história não são sobre o que aconteceu, mas sobre entender por que funcionou. E esse é o conhecimento que não podemos esquecer. Mas a história não acaba aí, porque o que vem depois mostra a consequência final de viver pelo terror. Cedo ou tarde, ele volta para destruir quem o usa. Depois de fazer o maior império da época recuar, muitos imaginariam que Vlad seria celebrado como herói. E até foi no começo. O Papa e o rei da Hungria elogiaram sua coragem, mas eles não entendiam um fato essencial. Vlad não sabia parar. O mesmo terror que usou para derrotar os otomanos virou sua resposta para qualquer problema interno. No fim de 1462, ele estava empalando comerciantes por aumentarem preços, nobres por boatos, aldeias por pequenas desobediências. A arma que criou para enfrentar um inimigo gigante virou sua ferramenta automática para governar, e isso destruiu sua posição política. Seu irmão Radu, apoiado pelos otomanos, se apresentou como o governante mais sensato. A Hungria deixou de apoiá-lo. Em poucos meses, Vlad perdeu o trono e fugiu para território húngaro. Então veio a ironia cruel. O rei húngaro o prendeu. Os motivos nunca ficaram totalmente claros. Talvez falsas acusações, talvez medo de que Vlad fosse perigoso demais para ser aliado. Ele ficou 12 anos preso, mas em conforto, quase como nobre vigiado. Chegou a se casar e ter filhos. Em 1476, quando a Valáquia entrou em caos novamente, seus aliados o recolocaram no trono. Ele governou por pouquíssimo tempo. No final de 1476, ou início de 1477, Vlad foi morto em batalha. Alguns dizem que seus próprios soldados o confundiram com inimigos. Outros falam em traição. O que sabemos é que sua cabeça foi cortada e enviada ao sultão Mehmed, mergulhada em mel, um troféu do homem que o império jamais conseguiu quebrar totalmente. Seu túmulo permanece um mistério até hoje. E então surge a pergunta: o que fazer com sua história? Na Romênia, ele é visto como herói nacional. Brutal, sim, mas alguém que enfrentou forças gigantescas para manter o país vivo. No resto do mundo virou Drácula, um monstro mitológico, o que na verdade facilita nossa vida. É mais simples acreditar que ele era algo sobrenatural do que aceitar que tudo o que fez veio de um ser humano comum. E esse é o verdadeiro horror. Vlad não era um demônio. Era um produto extremo de um sistema que ensinava que poder se conquista pelo medo, que bondade é fraqueza e que sobrevivência exige crueldade. Ele apenas levou essa lógica até o limite. O campo dos empalados foi psicologia militar em sua forma mais extrema. Os ataques noturnos foram estratégia calculada. Nada foi aleatório. Cada ação tinha propósito: quebrar a mente do inimigo. E o pior é que funcionou. Com um exército pequeno, usando apenas terror, ele fez o maior império da época recuar. Isso diz algo profundo sobre a humanidade. Medo, quando usado de forma precisa, pode superar até força militar. A pergunta que fica não é se Vlad era cruel. Isso é óbvio. A pergunta é: por que funcionou tão bem? E que outras técnicas tão horríveis quanto essa devem estar escondidas na história, esperando para revelar verdades que ninguém quer ouvir? Se você quer continuar explorando histórias que mostram o lado mais obscuro da humanidade, siga adiante, porque entender esses episódios não é sobre reviver o passado, é sobre compreender por que ele funcionou, e esse é o tipo de conhecimento que não se pode ignorar.